Olá, o Giro Ambiental de hoje começa com uma pergunta. Qual foi a última vez que você viu um vagalume? Cada vez mais pesquisadores se preocupam com o declínio das populações de insetos, drama global que avança silenciosamente chamado apocalipse dos insetos. Para que a gente entenda melhor o que isso significa, qual a importância dos insetos e quais as causas e os impactos no ecossistema, nós estamos conectados com o professor da Unicamp, Paulo Oliveira, que é professor titular de Ecologia do Instituto de Biologia da Universidade. Seja bem-vindo, professor. Muito bom dia, muito feliz de estar aqui para conversar com vocês. Primeiro, eu comecei com o pessoal lá de casa falando sobre a questão do vagalume, né? E eu queria que o senhor falasse, a gente está falando de uma população de insetos, mas o vagalume, ele é um exemplo daquilo que existia no cotidiano, inclusive das áreas urbanas, e hoje a gente, pelo menos em área urbana, faz muitos e muitos anos que eu não vejo um, viu, professor? As pessoas comentam muito isso. As borboletas também estão sumindo dos bairros urbanos, viu? Eu moro no Cambuí, dificilmente eu vejo uma borboleta voando nas nossas ruas. Os vagalumes, então, nem pensar. Mas quando a gente está falando desses insetos, quais são assim parâmetros que a gente pode avaliar? Primeiro que quando a gente Tá pensa, por exemplo, o senso comum fala assim, poxa, por que que existe barata? Por que que existe mosca? Por que que existe... bem Eu queria claro. que o senhor começasse então pela importância dos Tá, insetos para a vida como um todo. tá bom, tá certo. Todos nós, quando pensamos em insetos, a gente olha sempre o lado ruim dos insetos. Mosquito, barata, bichos que nos incomodam. Ok. E a gente esquece que os insetos são responsáveis por cerca de mais de 50% da polinização das nossas plantas, que ao serem polinizadas, as flores produzem os frutos que vão passar no mercado, vão passar no supermercado. Então, quando a gente entra no supermercado para comprar as coisas que vão parar na nossa mesa, a gente esquece que aquilo é um produto da natureza e que é produzido em grande parte pela bicharada que ocorre naturalmente na natureza, especialmente os insetos. Abelhas, moscas, besouros e também vertebrados, como beija-flores, morcegos, etc., que polinizam as flores e que vão produzir os frutos que vão parar na nossa mesa. Então, a gente tem as populações urbanas, nós que vivemos na cidade, temos que enfiar na cabeça que a nossa qualidade de vida e o nosso bem-estar depende do bem-estar e da saúde da natureza que nos rodeia. Então, recentemente saiu uma pesquisa na revista Science sobre essa questão que você está levantando, o desaparecimento recente dos insetos. Eles fizeram uma pesquisa nas Ilhas Fiji, lá perto da Austrália, na Oceania. E eles descobriram, Mirna, que nos últimos 300 anos, as sucessivas chegadas do homem através das grandes navegações, trazendo insetos invasores, trazendo inseticidas, alterando o ecossistema natural dessas ilhas, causaram a extinção, causando o desaparecimento de cerca de 80% das espécies de formigas dessas ilhas. Ok, novamente. Ah, professor Paulo, por favor, formiga é um bicho chato, a gente tem mais é que matar e sumir com as formigas. Quem gosta de formigas? Então, eu vou Quase te ninguém dar. gosta de formiga, incomoda Pois muito. é, vou fazer um desafio para você, Mirna. Imagina que você está na floresta amazônica. Imagina agora, Mirna, que você tem uma capacidade de Hércules de colocar numa bolsa a bicharada que você encontra na floresta amazônica, tá bom? Combinado. Você pega essa bolsa e põe numa balança.
1/3 do peso dessa bolsa, Mirna, são formigas e cupins, que são bichinhos pequenininhos, mas que são obrigatoriamente sociais. Eles vivem em colônias. Então, Sim. embora pequenininhos, eles são tremendamente abundantes e tremendamente importantes para o funcionamento da floresta. São esses bichinhos que aeram o solo, que faz a água, quando cai da chuva, entrar no solo, se tornar disponível para as plantas. Eles que ajudam a decompor a matéria orgânica que chega no solo da floresta e assim por diante. Então, as formigas e os cupins, como os outros bichinhos pequenos, têm um papel no funcionamento do ecossistema da floresta tremendamente importante. E os outros insetos, junto com formigas e cupins, são tremendamente importantes, como eu disse, na polinização das flores, na defesa das plantas contra os insetos herbívoros que comem as flores, as folhas, Sim. na predação dos bichos que estão no solo da floresta, no enriquecimento dos nutrientes no solo da floresta e assim por diante, Quando o tornando os senhor fala, nutrientes professor, novamente disponíveis para as plantas. quando o senhor fala, por exemplo, nesse estudo feito lá nas Ilhas de Fiji, quando a gente pensa aqui, mais perto de nós, o que esse estudo demonstra, isso é algo isolado ou não? Bem perto de É nós, por muito exemplo, na Amazônia, que o senhor acabou de mencionar, nós difícil. também estamos tendo esse, digamos, Muito não é bom. um fenômeno, esse acontecimento que é o desaparecimento silencioso de insetos e o que isso nos causa. É um Tá alerta? bom. Então, os principais alertas são o uso excessivo, indiscriminado de inseticidas, a destruição dos ecossistemas naturais, as mudanças climáticas, a poluição luminosa que afeta a vida dos insetos. Então, e a fragmentação dos ecossistemas naturais, Mirna, permitindo que entrem espécies invasoras que prejudicam os bichos que vivem naturalmente na floresta. Vou te dar um exemplo importante. Aqui na Unicamp, nós fizemos uma pesquisa na Mata Atlântica, que era um cinturão contínuo na costa brasileira de florestas, não é? A Mata Atlântica vai do Nordeste até o Sudeste do Brasil, fazendo um cinturão de floresta na nossa costa. Antigamente. Hoje, a Mata Atlântica existe sob a forma de retalhos, fragmentos intercalados por zonas urbanas, agricultura, etc. Isso, o fato da floresta existir sob a forma de fragmentos, permitiu, Mirna, que muitas espécies invasoras, que não são nativas da floresta, invadissem a floresta. E o que a gente descobriu? A gente descobriu na Mata Atlântica que existem várias formigas grandes que são tremendamente importantes na germinação das sementes dos frutos. Quando os frutos caem no solo da floresta, Mirna, com a polpa ainda aderida às sementes, a chance daquele fruto, da semente, fungar por causa da umidade do solo é muito grande. Essas formigas removem a polpa dos frutos, deixam a semente limpinha e impedem que elas funguem e não germinem. Então, a remoção da parte carnosa, gostosa dos frutos, quando chegam ao solo, é tremendamente importante para a germinação e dispersão das sementes no solo da floresta. Isso ajuda a regeneração da floresta, porque as sementes vão germinar e as árvores vão se perpetuar. Ok. O que isso tem a ver com o retalhamento da Mata Atlântica? Quando a Mata Atlântica é fragmentada, um monte de formigas invasoras, entre aspas, vira-latas, invadem a periferia da floresta e prejudicam essas formigas grandes, exigentes, nativas da floresta, que fazem esse serviço benéfico às plantas, ajudando as sementes a germinarem. Então, essas formigas invasoras estão prejudicando a fauna nativa da Mata Atlântica, que ajuda na regeneração
da floresta através da germinação das sementes e da dispersão das sementes no chão da floresta. Foi isso que os pesquisadores descobriram, Mirna, nas Ilhas Fiji, lá perto da Austrália, que as sucessivas chegadas do homem nos últimos 300 anos nas Ilhas Fiji trouxe um monte de espécies invasoras para as ilhas, que prejudicou a fauna nativa das ilhas, que está desaparecendo em consequência da agricultura intensiva, do uso de inseticidas, da chegada de espécies invasoras que prejudicam a fauna nativa das ilhas. Espero que eu tenha sido claro. Muito claro. E agora, para encerrar, professor, o senhor falou inclusive de algo que está no cotidiano da maioria das pessoas, algo simples na área urbana, que é o uso, por exemplo, de inseticidas. Na área urbana, por exemplo, o que cada um de nós pode fazer? Claro, as pessoas, a gente tem aquela coisa, eu não quero conviver com insetos, mas para ser menos prejudicial a esse chamado apocalipse dos insetos. É muito natural que a gente use inseticidas nas nossas casas, ponha telas nas nossas janelas para que não entrem os bichos que nos incomodam. Eu acho isso perfeitamente normal, não tenho romantismo nenhum com isso. A questão é o uso excessivo de inseticidas nas zonas próximas às florestas, aos ecossistemas naturais, que acabam prejudicando a fauna dos insetos, que são potencialmente benéficos para nós mesmos. Então, quando a gente prejudica as abelhas, nós estamos prejudicando muito a bicharada que faz os frutos ocorrerem. Que as abelhas são alguns dos principais polinizadores das plantas que vão parar, dos frutos que vão parar na nossa mesa. Então, ao polinizarem as flores, você tem os frutos que se desenvolvem a partir da fecundação das flores, que ocorre porque a bicharada traz o grão de pólen no seu corpo, faz a flor ser fecundada e produz o fruto. Então, as pessoas têm que entender que o que vem parar na nossa mesa depende da saúde e da permanência e da proteção dos ecossistemas naturais que existem na nossa volta. Outra coisa que é preciso entender é que quando chove tremendamente no verão e as nossas cidades, que são feitas de cimento, ficam lotadas de água, inundadas, cadê a natureza perto das cidades para absorver essa água? Cadê os parques urbanos que deveriam absorver essas chuvas torrenciais que chegam nas nossas cidades? Está tudo cimentado. Então tem que entender também que as nossas enchentes existem nas cidades, que nós estamos vivendo em ilhas de cimento, sem florestas urbanas, sem parques urbanos, para absorver a água das chuvas que chega no verão, na nossa época das chuvas. Isso também é influenciado pelo desmatamento excessivo das regiões em volta às zonas urbanas. Eu espero que eu tenha sido claro, Mirna. Bem claro, professor. Fica aí o alerta para a gente, né, que acompanha, para você que pode aí mudar o seu dia a dia, para quem mora nas regiões próximo a essas áreas. Então, professor, muito obrigada, parabéns pelo estudo. A gente acabou de conversar aqui com o professor Paulo Oliveira, que é titular da matéria de Ecologia, olha, do Instituto de Biologia da Unicamp, a Universidade Estadual de Campinas. Até uma próxima, professor. Muito obrigado, Mirna, muito obrigado. E fique por aí, o Giro Ambiental não acabou. Nós temos agora notícias e informações a respeito de sustentabilidade e meio ambiente. Um tubarão monstruoso rondava as águas do norte da Austrália durante o período Cretáceo, na era dos dinossauros. Pesquisadores analisaram enormes vértebras encontradas em uma praia perto de Darwin e identificaram a criatura como o megapredador mais antigo conhecido na linguagem moderna de tubarões, existindo 15 milhões de anos antes de espécimes gigantes anteriormente descobertos.
Com cerca de 8 metros de comprimento, esse ancestral do tubarão branco moderno habitava o que era o fundo de um antigo oceano. A região de Darwin, rica em fósseis marinhos pré-históricos, tem sido crucial para a descoberta de criaturas como os plesiosauros e os ictiossauros. A pesquisa foi publicada na revista Communications Biology.